Que a paz, bênçãos e misericórdia de Deus estejam sobre todos vocês. Boas-vindas a mais um episódio das Conversas Arafáticas. Esta é a nossa primeira temporada, onde nós discutimos a liderança de dentro para fora. Ao longo dos episódios que já passaram, como você bem se recorda, nós falamos sobre a missão divina sobre o ser humano relativamente à liderança. Nós falamos sobre autoconhecimento, sobre a nossa relação com as nossas emoções, a nossa relação com a nossa família, com o nosso corpo e até com aquilo que nós chamamos vícios. E agora é a altura, na mesma senda, de discutirmos a relação do ser humano, a relação do líder, com um fator importantíssimo para a sua vida individual, para a sua vida social: dinheiro. Atenção que não é sobre quantidade. Nós não medimos, e ninguém mede, ou pelo menos não deveria medir, o seu nível de liderança pela quantidade de dinheiro que você tem. Antes, pelo contrário, é o que é que você faz com ele. O que é que você escolhe fazer e o que é que você escolhe não fazer. Mas mesmo quando você não escolhe uma ou outra, que tipo de mensagem isto revela sobre si, sobre o seu padrão de comportamento, sobre as suas prioridades, sobre o seu nível de entrega, não só para si, mas para todos aqueles que estão sob égide da sua liderança. Por isso é que nós escolhemos trazer hoje alguém que é especialista neste assunto, que passou 30 anos consecutivos da sua vida a trabalhar na área financeira e que, depois de tanto tempo, depois de tanto aprendizado, com diferentes formações, com formações em diferentes áreas, entendeu que era a altura de ajudar os moçambicanos, de ajudar a sua pátria, os seus concidadãos, a terem esta tão famosa literacia financeira. Alima Izdin é o nome da minha convidada, a quem eu tenho o grande privilégio de saudar e dar as boas-vindas. Doutora, assalamu alaikum, boas-vindas. É um prazer tê-la conosco nas Conversas Arafáticas. Assalamu alaikum, muito obrigado por me convidar para falar sobre este tema que pouca gente gosta de falar. É tabu e as pessoas ficam envergonhadas. Em algum momento sentem-se que, se eu falar sobre isto, talvez vou ser conotada com algum nome. Exato. Mas é mesmo isto, é uma das coisas que está no meu propósito, é desmistificar este tema. Pois. E ajudar as pessoas a saírem da escuridão para elas realmente atingirem o que são os objetivos e sonhos. Exato. Porque a realidade dos moçambicanos é que passam às vezes uma vida inteira a trabalharem muito, a investirem muito na sua formação e por um motivo ou outro, chegando ao final da vida, passam dificuldades financeiras porque não conseguiram em algum momento reter boa parte dos seus rendimentos para conseguirem usufruir naquela melhor idade. Boa. Então o desafio é mesmo este, mudarmos este cenário. Olha, eu tenho que dizer parabéns por ter tomado esta decisão e ao mesmo tempo obrigado, porque é uma decisão que beneficia a mim, a todos nós, a toda esta sociedade, e é certamente quando pessoas com este calibre, com tanto conhecimento, com tanta experiência e que podiam estar ocupadas em várias outras coisas, decidem abraçar literalmente o ativismo quando o assunto é literacia financeira dentro do nosso país. Portanto, mais uma vez, parabéns e obrigado, doutora Lima, por isso. Eu quero começar esta conversa atacando exatamente o mais importante de toda ela, o tópico central. Na prática, o que é que significa exatamente literacia financeira? Ouvimos muito falar sobre isso, há muitos livros, a cada dia que passa um livro diferente, um especialista, um mentor diferente, mas quando é que se diz de verdade que uma pessoa tem literacia financeira? As pessoas na prática têm literacia financeira quando elas conseguem gerar dinheiro. Gerar dinheiro? Terem dinheiro consigo para fazer face às suas necessidades e conseguem também usufruir parte dele a médio e longo prazo. De que forma? Guardando, poupando, que existem várias campanhas para isso. Exato. E tentar sempre proteger este dinheiro poupado e multiplicar para que realmente a pessoa consiga
ter o seu padrão de vida ao longo, portanto, garantir um bom padrão de vida ao longo da sua vida, né? Sua e da sua família. Sim. Agora, um fato curioso, conseguir gerar dinheiro, ter o dinheiro conosco para tratarmos das nossas necessidades, multiplicar este dinheiro e sempre conseguir colocá-lo, proteger exatamente, e multiplicar, e conseguir colocá-lo ao serviço daqueles que realmente são importantes para nós. Mas fica aqui uma curiosidade minha muito pessoal. Falamos de um conceito que é amplamente difundido, conhecemos ao mesmo tempo muitas pessoas, chefes, donos de empresas, pais, mães, irmãos, que têm muito estudo. Muito. Têm a licenciatura, o mestrado, já fizeram o doutoramento, não param de estudar, como disse há pouco tempo, investimento contínuo na sua formação, diferentes fontes de renda, mas há problemas, pelo menos na proteção. Geram até, conseguem gerar, mas não conseguimos perceber a proteção, não conseguimos perceber a multiplicação. É realmente normal que pessoas com tanto nível de instrução não tenham literacia financeira? E se sim, por quê? Por que é que temos pessoas que estudaram muito, mas que têm tanta dificuldade para conseguir cuidar bem do seu dinheiro? Sim, o facto de tu teres muita formação, o facto de tu teres um bom cargo, não quer dizer que tu saibas gerir bem o teu dinheiro. Ok. Até existem mamães nas pessoas que ganham muito menos, que gerem melhor o seu dinheiro dentro das suas possibilidades. Elas conseguem, com aquele dinheiro que elas fazem no final do mês, elas conseguem poupar, conseguem atingir os seus objetivos, conseguem gastar o remanescente para as suas necessidades básicas. Então, isto depende muito do facto de conhecimento. Não é sobre a quantidade de dinheiro, é sobre a vida dessas pessoas terem em algum momento encontrado pessoas que as ensinassem à sua medida. E nós pensamos que o facto de eu fazer muitos cursos, e é muito normal vermos isso nos nossos colegas, nas pessoas muito próximas a nós, quando terminam a licenciatura, às vezes nem começam a gerar o seu próprio dinheiro, já estão a pensar em fazer um mestrado, uma certificação um bocado mais avançada, sendo que para fazer essa certificação ela ainda tem que gastar mais dinheiro e às vezes está a passar por necessidades e já está numa idade que talvez já tenha mais que 23 ou 25 anos e em vez dela começar a encontrar formas de gerar, por isso é que eu me referi logo, é muito importante que as pessoas sejam ensinadas a gerar o seu dinheiro. E não tenham que esperar que a geração de dinheiro comece quando eu termino o meu curso. A partir do momento que os jovens começam a ter necessidades financeiras, elas devem, de alguma forma, encontrar uma habilidade e um talento para gerar este dinheiro. Mesmo que não tenham terminado a escola. Uau! Antes de terminar a escola já temos que aprender a fazer o nosso dinheiro. Fazer o nosso dinheiro. E para quê? Para tu começares a realmente perceberes qual é o padrão de vida que eu tenho. Que eu quero. Porque vivemos, às vezes, sob responsabilidade dos nossos pais. Não temos muito bem da noção do esforço que o nosso pai faz para nos sustentar. E nós pensamos que... Pronto, em algum momento até são os nossos pais que nos esforçam a ir estudar, porque eles também têm as suas crenças de que quanto mais o meu filho estudar, provavelmente vai fazer muito mais dinheiro e realmente pode estar associado a essas crenças e pode até conseguir gerar mais dinheiro. Exato. Mas nós também amputamos de alguma forma os nossos filhos desde muito cedo começarem a gerar o seu próprio dinheiro para que realmente faça jus àquele conhecimento que eles estão a aprender, né? Porque não é só sobre eu me certificar numa determinada área. Aprendem muito e tiram especialidades belíssimas, mas quando chega a hora de gerar e gerir dinheiro... Aí a coisa não corre tão bem. Não corre tão bem. Eu ouvi um comentário aqui que levou-me de volta para a minha infância. Existem mamanas, às vezes, que conseguem fazer esse trabalho muito melhor do que boa parte das pessoas com instrução. Eu fui criado por duas senhoras a quem eu rogo a Allah
que preserve, que recompense e que eleve os seus graus no paraíso. As duas estão vivas, graças a Deus. A minha avó, mãe da minha mãe, e a minha bisavó. E sim, eu tenho o privilégio de, com esta idade, ainda ter bisavó, o que significa que os meus filhos têm trisavó. Sim. Estas duas senhoras, elas fizeram o Arafat que vocês veem aqui sentado ser quem ele é, exatamente com isso. A minha avó, em particular, acho que fez o seu estudo só até a 4ª classe. E até hoje, depois de licenciada, eu acho que ela é melhor em matemática do que eu. Eu acho que ela estuda, ela é que me ensinou a fazer multiplicação, divisão. Ela é melhor em matemática do que eu. Fez até a 4ª classe, as duas faziam os seus bolinhos, vendiam, e foi, como disse, com base no sustento desta renda que o Arafat se viu crescer. Sim. E lembro-me de momentos específicos, que era o famoso chitique, por exemplo. Lembro-me da primeira vez que nós tivemos um congelador em casa. Eu sou de Majacase. Sim. A energia primeiro levou o seu tempo para chegar. Depois, algumas coisas da tecnologia também levaram o seu. E espanta-me muito isto, porque olho para trás e percebo que elas literalmente conseguiam manter a casa viva, em pé. Não faltava o que não era para faltar. Uma coisa são as coisas que a gente espreita no amigo e quer imitar, mas o que era necessário não faltava. E elas não tiveram tanto estudo, conseguiram fazer isso. Nós temos muita informação, geramos muito mais dinheiro do que elas, não resta nada nas mãos. De onde é que se adquire a literacia financeira? Olhando para além da escola, para além de ir fazer uma formação, onde é que nós começamos a buscar? O que é que influencia, talvez desta forma, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso dinheiro? É uma pergunta muito boa, por acaso estás de parabéns. E esta pergunta, primeiro temos que nos remeter ao autoconhecimento. Autoconhecimento. Nós temos primeiro nos conhecer, saber Exato. Quem somos nós, o que é que nós queremos, quais são os meus objetivos e os meus sonhos. Qual é o ambiente que eu estou? Quais são os padrões que eu quero adotar? Ok. Então, a partir daí, tu podes perceber que estás muito longe, porque às vezes, tu, quando tens o autoconhecimento, começas também a ter a inteligência financeira. Sim. Que vai acompanhar este autoconhecimento. Okay. Porque o que está a acontecer, eu sinto, é que nós estamos a fazer uma gestão de dinheiro muito ligada a padrões que nos são impostos. Exato. Queremos sempre antecipar sonhos e objetivos. Queremos ter, talvez, as coisas, às vezes, em momentos inapropriados. Okay. Então, esta pergunta é uma pergunta que as pessoas todas deveriam fazer. Como é que eu vou gerir o meu dinheiro? Sim. Porque tu conhecendo primeiro, sabendo, tendo clareza de onde eu quero chegar, vais começar a perceber quanto dinheiro é que eu gero, quanto dinheiro é que eu preciso e quanto dinheiro é que eu tenho que poupar. E sempre tentar gastar menos do que tu ganhas, ou do dinheiro que fazes. Então, a partir daí, tu vais começar a perceber que movimentos é que tu tens que fazer para começares a alcançar aquilo que são os teus sonhos, os teus objetivos. Há de perceber aí se determinados sonhos estarás em condições de realizar em pouco tempo ou terás que gerar mais dinheiro para atingir esse sonho. Esse sonho. E a partir do momento que tu começas a fazer esta reflexão, começas a pegar numa folha, numa caneta, perceberes que tens que gastar menos para começares a poupar mais e saberes ter, em termos temporais, quanto tempo é que vais precisar de fazer uma determinada poupança para conseguir chegar lá, aí já passas a ter o teu sonho, torna-se num objetivo financeiro e tu vais começar a fazer na linha do tempo
uma jornada para chegares lá. Ok. Então, autoconhecimento, ter Autoconhecimento. inteligência emocional para te fazer essas perguntas difíceis, que acho que esteve aqui a doutora Yanina e referiu-se muito a isso. Eu fiquei impactada com isso, porque realmente muitas questões financeiras começam na inteligência emocional, no autoconhecimento. Autoconhecimento, eu tomei aqui nota, os nossos objetivos de vida, os ambientes em que nós andamos e os padrões de vida que nós almejamos. Aqui vem agora uma curiosidade minha, é o meu instinto fofoqueiro agora a falar mais alto. Ao longo dos seus 30 anos a trabalhar com finanças e neste momento em particular a trabalhar com literacia financeira, se não estou em erro, pelos últimos 7 anos, 7, 8 anos. O que é que percebeu como sendo o principal padrão dos moçambicanos quando o assunto é lidar com o seu dinheiro? O principal padrão que eu sinto é a questão de nós estarmos sempre a antecipar sonhos, gastarmos mais do que podemos e normalizarmos termos que pagar uma dívida. Estamos a contrair dívidas de forma muito normal. Aliás, até há uma facilidade muito grande de dar-se crédito para as pessoas aumentarem o seu padrão de gastos e elas aumentarem o seu padrão de vida e ficarem atrelados a uma dívida. Antecipar sonhos, gastar mais do que podemos e normalizar a contração de dívidas. Eu acho que estes 3 tópicos já podiam encerrar este podcast para todos nós ficarmos com o TPC de irmos para casa chorar, a refletirmos a respeito dessas 3 coisas, porque acho que todos nós, em algum momento vamos nos ver em qualquer um destes pontos. Se não está a tentar realizar antes da hora, está a gastar mais do que pode ou simplesmente não se incomoda com a ideia de se endividar. Mas eu gostava de pedir que entrássemos um bocadinho mais em detalhes em relação ao ponto 1, para aquilo que é padrão. O que é que tem estado a acontecer que lhe leva a dizer a antecipação de sonhos? O que é que nós estamos a fazer que remete a esta ideia? Muitas vezes, quando os jovens começam a trabalhar, a gerar sempre o seu primeiro... começam a receber os seus primeiros salários. Sim. É normal que, em algum momento, ela já sinta-se que deve comprar determinados bens. E esses bens são bens que provavelmente ela vai levar muito tempo para terminar de pagar aquele bem, sendo que nos primeiros anos os jovens deveriam investir mais no seu conhecimento. Então, elas acabam ficando anos e anos a pagarem uma dívida e não deveria ser assim. Não deveria ser dessa forma. Agora fez menção a uma coisa importante, mas que talvez para quem está em casa pode parecer uma contradição ao que disse anteriormente, que era a pessoa conclui a sua formação e ela automaticamente quer logo pensar no mestrado, depois no doutoramento, sendo que isso também vai ser um investimento enquanto nem sequer está a trabalhar. Mas agora disse que nos primeiros anos nós deveríamos investir mais no nosso conhecimento. O que sugere aqui faço, por exemplo, o meu primeiro nível de formação superior, depois começo a trabalhar e com base neste trabalho é que pago pelos restos dos estudos. De que é que estamos a falar? Não, Arafat, a maior parte dos nossos jovens nem chega à universidade porque não tem possibilidades de pagar. Sim. O que nós temos que incentivar os jovens é que realmente eles tenham algum tipo de formação. E esta formação tem que ser uma formação que de alguma forma lhes capacite para gerarem renda. Dinheiro, pois. No caso específico de determinada camada de jovens, é que elas conseguem ter acesso à universidade. E é uma minoria. Mas vamos falar para a maioria. Então, se ingrar por cursos técnicos, cursos de capacitação,
cursos de formação que te dão uma habilidade, um talento que tu rapidamente podes gerar dinheiro. Porque hoje estamos a querer formar muitos engenheiros, doutores, queremos em diversas especialidades, e é muito bom que seja assim. Sim. Mas desde os jovens entre os 17 até os 23 anos também deveriam ter alguma capacidade técnica de poder também terem uma habilidade, um talento, que mesmo que ela esteja na universidade ou queira, almeje um dia tirar uma licenciatura, o faça, mas sempre podendo também, em simultâneo, gerar o seu dinheiro. Isto por quê? Porque isto é minha experiência. Exato. Eu comecei a trabalhar com 19 anos. Na altura, e porque realmente eu sentia que havia necessidades financeiras na minha casa, eu conversei com a minha mãe e a minha mãe disse: eu autorizo que vais começar a trabalhar, mas nunca deverás parar de estudar. Então, o que eu tive que fazer? Eu fui trabalhar de dia e continuei os meus estudos à noite. Foi duro, mas eu sinto que foi na melhor altura, porque eu tinha muita energia. Exatamente. Né? Então, é esta energia que nós temos que usar, a aconselhar os jovens que usem da melhor forma. Não fiquem só a estudar muitos anos, para depois começarem a gerar a sua renda muito mais tarde. Aliado ao facto de, hoje em dia, no nosso mercado, temos dificuldades de emprego. E cria uma grande frustração na camada jovem, porque eles ficam muitos anos a depender financeiramente de alguém, porque estão a estudar, estão a terminar aqueles cursos todos que eles sonharam, depois ainda querem fazer outro tipo de graduações, e alguém está a sustentar. E quando entram para o mercado de trabalho, ficam frustrados, porque provavelmente não hão de encontrar empregos que pagam ou que façam jus àquilo que eles estudaram, sim, sim, aquilo que são as suas valências. Que sentem que eu merecia isto. Pois, porque que investiram. Né? Sim, porque até pagam muito mais, às vezes, no investimento, portanto, no seu estudo, na formação, e quando vão receber o seu salário, começam a fazer contas que, será que valeu a pena? Mas, claro, estudar sempre vale a pena. A médio e longo prazo sempre vale a pena. Então, o que eu quero é que realmente os jovens comecem a pensar que têm que usar os melhores anos da sua vida a produzir. Para quê? Para conseguirem usufruir mais à frente. E o que nós estamos a ver hoje em dia é que os jovens querem usufruir mais cedo, quando começam começar a gerar os seus próprios primeiros salários, elas começam a desfrutar grandes vidas, começam a querer ter acesso a bens mais onerosos, querem ter acesso a uma série de coisas que depois a fatura vem. Em vez de estarem a fazer poupança, em vez de estarem a investir no seu conhecimento, a tentar encontrar formas de multiplicar ou aumentar os seus rendimentos, elas pura e simplesmente eles tornam-se em máquinas de gerar e gastar. Por quê? Porque elas pensam que vão ter, os jovens pensam que vão ter essa energia para sempre, né? E depois, no meio disto tudo, eles também acabam gerando as suas próprias famílias. E é aí que, muitas vezes, eles percebem que a fatura também vem é uma fatura muito pesada. Muito pesada. Principalmente para os homens. Nós estivemos já uma vez com a oportunidade de receber a doutora Lima na Arafat Academy há 2 anos para nos dar uma sessão de conscientização sobre a gestão do nosso dinheiro e eu sei que tem estado a fazer este trabalho em várias outras organizações. Já falamos do ponto de vista mais macro, olhando para Moçambique e para as diferentes pessoas com que trabalha no seu dia a dia, para os seus mentorados, e percebemos que temos o padrão destes 3 elementos, que é a antecipação dos sonhos, gastos acima do que geramos e a normalização das dívidas. Quando olha especificamente para líderes,
pais, esposas, gestores de empresas, aqueles com que trabalha, que estão dentro destas categorias que nós entendemos como líder, que para além de si têm a responsabilidade de orientar outras pessoas. O que é que já percebeu como padrão de comportamento e que essas próprias pessoas nem acham que seja um problema? Sim, muitas vezes nós vemos gestores que gerem muito bem as suas empresas. Sim. Né? Têm metas, sabem quanto é que tem que faturar, mas quando se trata das finanças pessoais, já tem muitas dificuldades. Porque nós até somos ensinados a gerir o dinheiro das empresas e não usamos os mesmos princípios que usamos nas empresas, nas nossas finanças pessoais. Quando nós vamos para uma empresa, Sim. até fazemos o orçamento antes de, quando queremos abrir a empresa, fazemos um plano de negócios, que dizemos mais ou menos o que a empresa quer, quais são os objetivos que a empresa quer atingir, quantas vendas terá que fazer para conseguir fazer o lucro, para conseguir pagar o salário. Mas quando chega nas suas finanças pessoais, é muito raro tu encontrares um gestor que diz que não, eu tenho o meu orçamento organizado, eu sei exatamente quanto dinheiro é que chega à minha conta, eu sei exatamente quanto é que eu gasto, sei quanto é que estou a investir. As pessoas vão fazendo as coisas de forma aleatória. E ficam sempre à espera ou a pensar que realmente há de encontrar um momento melhor para começar a organizar o seu dinheiro. Pois. Com os mesmos princípios que ela até está a aplicar na empresa onde trabalha. Sim. Quando vai fazer compras para a empresa, vai pedir recibo, vai entregar, tudo aquilo. Então, é aquilo que nós também temos que passar a fazer na nossa vida. Pois. Termos também o nosso orçamento, sabermos exatamente quanto é que queremos poupar, termos claro quais são os nossos objetivos financeiros. Se estamos casados, temos que conversar com as nossas esposas sobre quais são os nossos objetivos como casal, quais são os nossos objetivos pessoais, porque é normal que cada um dos elementos do casal deva manter também os seus objetivos pessoais. Exato. E não deixarmos que, portanto, tanto o homem e a mulher só se dediquem aos objetivos da família. Claro, é importante, mas chega a um determinado tempo que pode ser que um desses dois elementos se sinta frustrado, porque as crianças talvez já tenham crescido, então ela precisa de mais alguma ocupação, ou precisa de começar a gerar o seu dinheiro. O seu próprio dinheiro. Então, é normal que mesmo as pessoas que estão em muito boas posições. Geram muito dinheiro, não façam, porque pensam que quando eu ganhar mais, há de haver uma altura mais lá para o futuro, daqui a mais 2, 3 anos, quando as coisas melhorarem, e que, na verdade, de facto, nós só estamos a ver que as coisas a nível financeiro, devido às questões macroeconômicas, têm estado a deteriorar. Exato. Então, todas as oportunidades que nós temos no nosso dia a dia, nós não devemos desperdiçar, porque as oportunidades, às vezes, costumam ser únicas na nossa vida. Exatamente. Então, todo o dinheiro que entra no nosso bolso, nós temos que racionalizar, tirar uma parte dele para poupar e depois o restante cumprir com os outros objetivos, que é gastar para as suas despesas do dia a dia e para os outros objetivos que vocês tiverem definidos na tua vida pessoal. Exato. E não fazer aquilo que a maioria faz, é dizer, vou poupar o que restar. Mas aqui nós temos uma pergunta que não falha. Quem está a acompanhar, seja líder ou não, certamente a esta altura já disse isto. Se não disse em voz alta, a sua cabeça já repetiu esta frase, que é: mas como é que eu vou poupar aquilo que resta, se nem resta? E é muito bom para mim ter hoje esta oportunidade de tê-la aqui, porque esta pergunta, por um lado, ela carrega um pouco de representatividade dos outros, mas tem um pouco de curiosidade minha. Nós assistimos hoje à emergência de muitos coaches, muitos palestrantes, muitos mentores
que dizem muitas frases genéricas. A título de exemplo, há dias eu devia estar a ver, acho que numa destas plataformas, deve ter sido, já não me recordo qual foi a rede social, mas vi um vídeo, era um carrossel de alguém que diz que é mentor financeiro. E ele mostra como é que nós podemos fazer a gestão do nosso rancho com uma renda de 3.000 ou 5.000 meticais. E uma das coisas que ele sugere são 2 quilos de carne a 500 meticais. Sim. E a pergunta que as pessoas fizeram foi: onde? Eu preciso. Ele sugere 2 frangos, acho que a 350 meticais. E o que nós imaginamos é que 350 meticais hoje parece ser o preço de 1. Portanto, tem muita gente que diz coisas completamente fora daquilo que é a realidade. E por causa disso, como pode imaginar, alguns dos ensinamentos que nos passam, nós, embora acreditemos que carregam alguma verdade, passamos a duvidar. A pergunta é: todo mundo que gera renda, independentemente da quantidade de renda que gera, pode realmente fazer poupança? Deve. É assim, nós desde muito cedo temos que ensinar as pessoas, mesmo quando começamos a dar a mesada aos nossos filhos. Sim. Temos que ensiná-los que uma parte do dinheiro que o pai dá ou a mãe dá, ele deve poupar. Ok. Para quê? E uma forma muito boa desse exercício é dizer, olha, para conseguir receber mesada no mês seguinte, tens que apresentar o valor poupado do mês anterior. Boa. Isso é um bom exercício para as crianças começarem desde muito cedo a exercitarem-se de alguma Capacidade forma de reter dinheiro. Muito bom. Muito bom. Então, se tu já consegues fazer isto com o teu filho, também aplica este princípio contigo. Todo o dinheiro que entra na tua conta, tira uma parte para pôr de lado, para conseguires, de facto, primeiro, fazer a tua reserva de paz. A famosa reserva de paz que eu gosto de falar, porque eu sinto que é a reserva de paz, a reserva de emergência, a reserva de urgência, a reserva de N coisas que podem dos imprevistos. Exato. Porque é aí que a maior parte de nós ficamos descalços quando acontece-nos um imprevisto. E até as pessoas que recebem muito bons salários, quando acontece um imprevisto, elas têm que imediatamente recorrer ao endividamento. Por quê? Porque não têm reserva de imprevistos, ou de paz, ou de emergência. E esse exercício de fazer é muito simples. É tu saberes exatamente quanto é que tu gastas por mês, veres no teu salário em quantos meses é que tu vais precisar de tirar esta percentagem para conseguires fazer a tua reserva de um mês. E se consegues fazer isto, levas 1 ano para fazer a tua reserva de 3 meses, já é muito bom. Por quê? Porque sabes que um dia se acontece um imprevisto, tu não vais para o endividamento. Não vais ter que ligar para ninguém para pedir emprestado dinheiro para fazer face àquela situação que passaste. Pode ter sido um falecimento, pode ter sido que a pessoa que traz o dinheiro para casa não está ou não voltou, não é? É o dinheiro do não para uma mulher que às vezes está financeiramente vulnerável, né? Então, em que ela pode de alguma forma começar alguma coisa, ou pelo menos ter algum tempo de 3 meses para ela refletir e ver de que forma é que eu vou recomeçar, né? Então, são coisas que nós temos que começar a pensar, porque isto não acontece só aos outros, isto também bate todos os dias nas nossas casas, e nós vimos isso, porque todos os dias a maior parte de nós recebe chamadas de alguém que, tipo, estou mal, ou aconteceu isto e aquele imprevisto, vamos lá fazer aqui uma vaquinha para ajudar, né? Determinada família ou alguma catástrofe que possa ter acontecido. Então, há pessoas de boa vontade que conseguem doar, não é? Mas há pessoas que realmente não conseguem. Pois. Então, ou não conseguem ter acesso a esse tipo de doações. Então, é bom que elas sempre façam uma reserva para essas situações. Esta questão da poupança, ela
ela é muito poderosa, em particular o quesito reserva de paz. Gosto muito do nome. Sempre ouvi reserva de emergência, mas a ideia Desculpa, de em pensar... relação a esta terminologia de reserva de emergência, eu sempre dizia emergência, mas as pessoas diziam que, Lima, tu estás a atrair com esses nomes. Então, pronto, agora falamos de reserva de paz. Pois. Mas tu podes, não é sobre o nome, é sobre fazer a reserva, Pois. ter esse dinheiro de lado. Se tiveres 3 meses, se puderes, se tiveres mais possibilidades, vai aumentando a cada ano, mais 3 meses, até conseguires fazer 1 ano de reserva. E depois, a partir daí, é que tu podes começar a pensar em fazer, por exemplo, outro tipo de investimentos. Porque muitos que estão a fazer começarem a fazer, quererem fazer investimentos. Eu quero comprar a minha casa, quero comprar o meu carro, mas quando acontece um imprevisto, a pessoa fica... parada, né? Fica a ter que bater portas, ter que ligar para os outros, a pedir emprestado dinheiro, que não é correto. E esse dinheiro não vem a custo zero. O que recomenda neste caso é que antes de qualquer outro investimento, o foco das pessoas deveria ser primeiro construir a reserva de paz. Isso. Pelo menos 3 meses, é o que eu percebi. Sim. Para quem quiser, pode, dentro das suas capacidades, se conseguir para 1 mês. É um começo. Começa para 1 mês. Quando consegues, sabes que levei 3 meses para construir 1 mês. Os outros, até que tu consigas realmente, pode até levar 1 ano, mas estás no caminho. Todos os meses tu recebes o teu pagamento, prioriza a retirada para a tua reserva e o remanescente é aqui que nós vamos começar a ver realmente quais são as minhas prioridades. O salário, depois de eu tirar o dinheiro da minha da reserva, eu fiquei com este dinheiro. Então, é este dinheiro que efetivamente eu tenho para gastar. Então, como é que eu vou fazer o gasto? Eu terei que, talvez, baixar um pouco o meu padrão de vida. É aqui que muita gente não está preparado. Querem manter o padrão de vida muito elevado, gastar tudo que recebem, depois dizem que querem poupar o que resta, enquanto na verdade temos que fazer ao contrário, temos que poupar, ter o comprometimento de poupar uma parcela do nosso salário e depois o remanescente é aquele que realmente te diz respeito. Então, a partir daí tu vais perceber que talvez estás a viver um padrão acima daquilo que podes pagar. E com aquela conversa, esta questão que tu puseste deste casal, que com muito pouco dinheiro eles conseguiam ter acesso a determinados bens. Sim. E questionavas. De facto, hoje em dia aqui na cidade tu tens determinados preços. Talvez hoje em dia tu terás que, quando tu estás num exercício de querer realmente atingir os teus objetivos, os teus sonhos e teres isso muito claro, teres feito o teu orçamento, tu vais começar a ver que movimentos é que eu tenho que fazer para este dinheiro servir até o final do mês. Tu tens que alimentar a tua família, tens que pagar as tuas contas. Talvez terás que deixar alguns bens de lado. Ok. Há muita gente que hoje em dia eu vejo que tem acesso a determinados bens que talvez já antecipou. Por exemplo, há muitos jovens que compram o seu carro, sendo que nem têm a reserva de emergência. E essa questão, por exemplo, da alimentação, a gente padroniza, eu tenho a lista daquilo que eu vou comprar todos os meses, mas tu podes, se quiseres, de facto, baixar o teu padrão, começar a fazer trocas inteligentes, ir ao mercado, ver o que realmente está mais barato, ter uma conversa com a família, para todos perceberem o que de facto o Arafat quer atingir com estas trocas inteligentes. O que nós queremos fazer aqui em casa? É porque realmente nós queremos ter a nossa reserva, porque talvez no final do mês o pai vai conseguir comprar aquele bem que nós tanto almejamos, conseguimos comprar o congelador, né? Então, são coisas que realmente têm que ser feitas em consenso da família. E começar a ir, talvez, para aqueles mercados mais emergentes, ir procurar, talvez, modificar um bocado mais a alimentação, comprar coisas menos industrializadas e tentar priorizar coisas mais de época. Pois.
e tentarmos ver, de facto, quais são os cortes que nós podemos fazer para que realmente aquele dinheiro que nós estamos a gerar faça jus àquilo que é o meu padrão de vida. Agora, se eu quiser manter o meu padrão de vida alto, viver, como se dizem, grandes vidas e não estar a poupar, a fatura vem. Felizmente, a fatura vem, e são pessoas assim que chegam nas minhas mentorias, nas pessoas que me procuram, vêm para o meu DM, que vêm porque elas não conhecem outra vida a não ser aquela de viver um padrão de vida muito acima daqueles que podem pagar. E o caso mais crítico é que vêm endividadas, né? E quando vêm com endividamento, e às vezes não é um endividamento que é uma situação fácil de tratar, é uma situação que leva muito mais anos, que tu tens que renegociar a tua dívida, tens que ver uma série de situações, e as dívidas às vezes não são só no sistema financeiro, são por outras fontes, e a pessoa já está num endividamento excessivo. E é aquela situação que tu vês mesmo que este já está muito doente a nível financeiro, né? E isto temos que realmente evitar que as pessoas cheguem, porque as pessoas, quando chegam a este ponto, já são pessoas que já estão com medo, já não confiam em nada, em ninguém, porque elas em algum momento gastaram muito mais do que podiam pagar, e por um motivo ou outro acontece um imprevisto, perdem emprego, mas a dívida está lá, elas têm que pagar. Então, temos que, de facto, falar mais sobre literacia financeira. Temos que aprender mais como gerir o nosso dinheiro, aquele dinheiro que nós conseguimos gerar hoje, termos autoconhecimento e saber gerar mais dinheiro, fazer a poupança para evitarmos esse tipo de problemas. Porque eu sou daquelas que gosto de ir mais na prevenção. Vamos prevenir estes casos. Não vamos deixar que, por queremos olhar para o quintal do vizinho, ele tem uma relva bonita, bem feita, porque ele tem um carro, porque eu fui promovido, então eu acho que devo ter isto e aquilo. Não. Temos que começar a fazer perguntas mais profundas. E às vezes começamos a ter uma vida um bocado mais comedida com o dinheiro que nós estamos a gerar. Isto pode nos dar mais anos de vida, né? Mais qualidade de vida, porque não é sobre a quantidade de dinheiro, é sobre a qualidade de vida tua e da tua família. Eu tomei a liberdade de fazer esta pausa para compartilhar consigo aquilo que a maioria dos líderes com que temos o privilégio de trabalhar na Arafat Executive Academy precisa para resolver os seus principais problemas quando o assunto é liderar equipas. Comunicação. Seja para colocar as pessoas ou os membros da sua equipa a comunicarem-se umas com as outras, seja para garantir que a comunicação que já existe entre eles seja funcional e permita compreensão mútua, seja para melhorar a maneira como você, como líder, comunica-se com os seus liderados, seja para melhorar a sua forma de falar em público quando quiser transmitir algum ensinamento, algum conhecimento, ou até para melhorar a comunicação dos seus colegas, da sua equipa com o seu cliente, seja isto para vender ou simplesmente para o atender ou apoiar. A Arafat Executive Academy tem soluções desenhadas exatamente à medida. Você partilha conosco os seus desafios, nós temos o prazer de apresentar a nossa proposta, fazemos um diagnóstico para entender as suas necessidades e, com base nos resultados deste diagnóstico, desenhamos um plano de trabalho e acompanhamento para permitir resultados mensuráveis a médio e longo prazo. Eu estou aqui, como dizia, para fazer este lembrete. A Arafat Executive Academy existe e terá o maior gosto em dar este apoio, em ser parceiro do seu negócio, para que, através da comunicação, a produtividade aumente, as vendas aumente, a satisfação do cliente aumente e, consequentemente, os resultados do seu negócio também aumentem. Entre em contato conosco, seja pelo nosso e-mail info@arafatacademy.com
ou pelo nosso contacto telefónico 8677761112, conforme aparece aqui na descrição. Nós esperamos por si e teremos muito gosto em pegar na mão da sua empresa para juntos plantarmos a semente da transformação. Há uma coisa aqui muito poderosa que foi mencionada, e no final do dia, se vocês prestarem atenção, voltamos sempre para o contexto família. Há pouco eu trouxe o exemplo da minha bisavó e da minha avó no esforço e no êxito que tiveram em cuidar não só delas, mas deste homem aqui. E ao mesmo tempo aconteceu uma situação que acho que nunca partilhei em público, e a gente fala sobre conversas arafáticas serem o lugar onde se diz aquilo que não se menciona nos palcos. E assim como nós chamamos os nossos convidados para dizerem isso, eu me sinto à vontade para o fazer. Há alguns anos eu decidi procurar por uma psicóloga. Decidi procurar por uma psicóloga porque tinha muito interesse em compreender o meu relacionamento com algumas coisas na minha vida, e uma destas coisas era o dinheiro. Eu queria perceber, primeiro, por que eu e o dinheiro nos damos como nos damos, por que nós vivemos como vivemos. Comecei a fazer a terapia com a psicóloga e ela decidiu fazer-me algumas perguntas. Autoconhecimento, que foi uma das primeiras coisas que mencionou. Aliás, foi a primeira coisa que mencionou. Ela começou a fazer-me algumas perguntas. Como é que era a tua infância? Com quem é que tu cresceste? E eu expliquei. Uma das primeiras coisas que ela me disse foi: o fato de tu teres crescido distante do teu pai é uma das razões pelas quais tu te relacionas com o dinheiro como tu te relacionas. Como assim? Sim. Porque aquela figura era a figura que tinha a responsabilidade e o papel de te ajudar a conhecer melhor, exatamente, o que é dinheiro, como se gera, como se mantém, como se preserva, como se multiplica. Mas a segunda coisa era mesmo sobre estas duas senhoras. Quem são as pessoas que tu tinhas como referência? Eu disse, elas eram as minhas referências, a minha mãe é a minha referência. Ok. E descobrimos que a minha dificuldade nessa altura para guardar dinheiro, para dizer não para os outros e priorizar a mim, era um padrão que eu tinha aprendido porque aquelas senhoras nunca souberam dizer não para mim, para priorizar elas. O dinheiro entrava. Se eu precisasse de um jubô novo, Nani vai comprar. Se é preciso de dinheiro na madraça, Nani vai comprar. Se é preciso de dinheiro na escola, Nani vai dar. Se o Arafat quer viajar para Maputo, Nani vai dar. E eu via nessas pessoas, uau! E eu sempre aprendi a entender que essas pessoas amam-me muito, justamente porque não pensam nelas na hora de gastar. E quando gastassem, se tivessem que gastar tudo, gastavam tudo. O que aconteceu é que eu também cresci. E se na minha cabeça a minha referência é aquela mulher que na hora de dar ela não pensa duas vezes, e eu entendo também naquilo uma demonstração de amor, eu passei a assumir que gastar tudo o que eu tenho e não guardar absolutamente nada era a minha forma de mostrar amor para as pessoas à minha volta. E isto é uma lição muito poderosa que ficou comigo. Lembro-me que uma das coisas que eu abordei, e uma das bases, aliás, por detrás da abordagem do livro 21 Dias para Aprender a Conversar, é uma lição que aprendi no livro do Joel J., Padrões de Alta Performance. E ele menciona, o prefaciador menciona um doutor conhecido como Dr. Lipton, esqueço-me do primeiro nome, que diz que todos nós, quando nos tornamos adultos, somos não mais do que o resultado de um conjunto de programas pré-instalados nas nossas mentes. E estes programas foram pré-instalados pelos ambientes onde estivemos, pelas pessoas com quem nos relacionamos, pelas coisas que ouvimos, que captamos. E fiquei pasmo porque
Sempre pensei, a minha relação com dinheiro vai ser determinada por aquilo que a minha mãe me disse sobre dinheiro, por aquilo que a minha avó me disse sobre dinheiro. Não, estas pessoas nunca me disseram nada sobre dinheiro. Era simplesmente como elas tratavam o dinheiro delas em relação a mim, que tornou-se um padrão. Sim. E eu partilho isto primeiro até para convidar a toda a gente que está do outro lado, de novo a mergulhar no autoconhecimento, porque está aqui. Não era um caso de a minha avó era uma pessoa que se endividava muito, a minha mãe era uma pessoa que pedia muitos empréstimos. Nada disso. Graças a Deus não tenho qualquer tipo de histórico desta natureza na minha família. Era até pelo bem. É com uma boa intenção. Elas a fazerem do seu jeito e a fazer... A curiosidade que me resta agora é o que é que vê, ao longo destes anos todos, que os pais em Moçambique têm estado a ensinar os filhos sobre dinheiro que nem eles fazem ideia que pode ser um perigo? Por exemplo, esse episódio que partilhou das suas avós. E é muito bom que quando a gente tem dificuldades, estás de parabéns, procuraste ajuda de uma psicóloga e encontraste aqui algumas respostas. Pois. O que tem que ser feito é que tu não... A psicóloga, de facto, respondeu-te a algumas questões que tu tinhas. Pois. Mas tu não sabes, efetivamente, quanto dinheiro é que a tua avó gerava, ou as senhoras que estiveram contigo, a tua avó, a tua mãe, quanto dinheiro é que elas geravam e quanto dinheiro é que elas gastavam contigo. Pois. E se, de facto, elas também poupavam. Então, aqui, o que é importante é que nós tenhamos... tu consigas perpetuar as coisas boas. Exatamente. Com os teus filhos, com os teus sobrinhos, com as pessoas a quem tu tens alguma responsabilidade, mas dentro do limite. É aqui que eu sinto que nós temos que começar a fazer orçamento. Para quê? Para tu saberes exatamente quanto é que vais gastar com o teu filho A, quanto é que vais gastar com o teu filho B e quanto é que vais gastar com o teu filho C. Para quê? Para que, de facto, tu não des mais do que tu podes com um em detrimento do outro. E não deixares de alavancar aqueles, por exemplo, alavancar aquilo que realmente é importante, como fazer, por exemplo, a tua reserva, os teus investimentos, e estares a gastar mais pode até ser os teus filhos, pode até ser alguém que te liga de forma recorrente, e é normal que isto aconteça nos dias de hoje aqui em Moçambique. Temos sempre familiares que estão a pedir apoio para se sustentarem, tios, avós. Então, nós também destinamos uma parte dos nossos rendimentos. Para quê? Para lhes ajudar nesta fase, porque em algum momento lá atrás eles também apoiaram-nos. Muito. Né? Agora, o que nós temos que fazer é fazermos isso tudo dentro de um limite do nosso orçamento. Dentro de um limite. E para tu fazeres isto, tu tens que fazer um orçamento. Não podes teres as coisas na tua cabeça. Eu ganho X e depois para as minhas despesas é Y, depois vou destinar este valor para ali. Quer dizer, tens tudo... Não, tens de começar realmente a ter um caderno e começar a apontar para saberes efetivamente até onde eu posso doar. Agora, em relação a este episódio, nós temos que perpetuar ou passar para os nossos filhos as lições boas. Que nós tivemos dos nossos antepassados e tentar bloquear ou não deixar passar aquilo que não foi bom que tu tiveste, porque nunca viste a tua avó sentada a fazer um orçamento. Então é isto que talvez é importante que tu sentes com os teus filhos e comeces vamos lá fazer um orçamento daqui de casa. Quanto é que nós pagamos de Credelec? Quanto é que nós pagamos de água? Para quê? Para eles também começarem a perceber que as coisas que estão dentro de casa têm um custo. Se não fazer pequenos desafios, se vocês desligarem as lâmpadas e esta conta descer ou diminuir no próximo mês, talvez vamos fazer uma saída para comer uma determinada coisa. Tu vais ver o quão bom isto vai ser, porque eles vão começar a perceber que eles também fazem parte do processo. Quando digo nesta despesa, pode haver muitas outras coisas. Olha, em vez de eu estar a ir gastar
500 meticais a limpar uma determinada coisa, vamos lá fazer aqui em casa, ou vamos ajudar a fazer, ou vamos fazer juntos, e este dinheiro vamos comprar um sorvete, ou vamos fazer uma saída a um parque. Quer dizer, são pequenas coisas que as crianças começam a perceber que, se nós trabalharmos mais, se nós envolvermos mais aqui, ou se nós reduzirmos determinadas coisas, elas começam a perceber como é que é o movimento do dinheiro. Não só as crianças só veem tudo pago, não percebem que há um esforço por detrás. Então, há necessidade de nós começarmos a trazer os nossos filhos para a realidade dos nossos orçamentos. Por quê? Porque a partir do momento que numa casa começam a faltar determinadas coisas, é aí que eu vejo que muitos jovens tomam iniciativa de começar a trabalhar. Às vezes até dizem, por exemplo, foi o meu caso na altura. Sim. Eu vou falar daquilo que é a minha experiência. Eu tinha muitas dificuldades financeiras na altura, quando tinha 19 anos, e foi por aí que eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa para... Se eu ficar à espera de mais X anos para terminar a minha... Portanto, que eu nem sabia se haveria de conseguir ir, porque sempre houve, na altura era só a Universidade do Eduardo Mondlane, e para entrar lá era tudo muito difícil. Então eu não tinha muita certeza se eu haveria de conseguir entrar, ingressar, quantos anos. E eu estava a passar por dificuldades financeiras, queria ajudar a minha família. Então foi aí que eu comecei a perceber porque é por causa das carências que nós sentimos dentro de casa. E às vezes com estes pequenos trabalhos que os jovens podem de alguma forma começar, é aí que eles começam a se envolver a nível financeiro e começam a perceber onde é que eu posso ajudar aqui. E nós, os pais, infelizmente, não estamos às vezes também preparados para partilhar esta parte. Porque somos às vezes nós que bloqueamos, não, filho, tua responsabilidade agora é só estudar. Então, o que é que nós fazemos aqui? Cortamos logo a possibilidade dele ser criativo para fazer seja lá o que for. Alguma coisa. Agora que falou sobre isto, lembrou-me de uma diretriz que eu tenho em casa e que fico com esta curiosidade. Nós crescemos desde cedo a ouvir: criança não pode pegar dinheiro, criança não pode brincar com dinheiro. Fazemos isso com o objetivo de proteger. Será que estamos a proteger ou estamos a privar? E se não, a partir de que idade é que começa a ser razoável introduzir as crianças ao dinheiro? É assim, desde muito cedo, quão cedo, não tenhamos que introduzir o dinheiro. Estas questões de saber exatamente que, por exemplo, levar as compras. Levar as compras. Levar as compras, nós fazemos uma lista de compras com a criança em casa, de olha, vamos lá ver o que é que precisamos. Precisamos de leite, ovos, isto. Quanto é que cada coisa custa? Pomos ali, pronto. Então vamos com a criança, envolvemos um bocadinho a criança para ver quanto é que está aí o preço dos ovos, quanto é que está na nossa lista. Então ela começa a se familiarizar com o custo das coisas. Podemos não fazer isso de forma todas as semanas, mas de uma forma didática, uma vez por mês, ou uma vez de 2 em 2 meses. Para quê? Para que as crianças começam a perceber que as coisas que elas têm acesso, quanto é que é o pão, quanto é que é isto, para quê? Para que elas familiarizem com o dinheiro. Até se puder ir mesmo com dinheiro vivo, para quê? Para também dar-lhes a possibilidade, olha, está aqui, quando chegamos à hora de pagar, então elas sentem que também já estão crescidas e já estão a começar a... Então elas vão ter interesse, de facto, de saber o preço das coisas. Então, e chegar a uma determinada fase, as crianças têm necessidades. Pode ser que, por um motivo ou outro, há crianças que hoje em dia já têm acesso a um telefone, querem dinheiro da recarga, para as meninas podem precisar para a sua higiene. Então, as mães também que determinem determinados montantes dentro daquilo que é a possibilidade da família e passem a dar uma mesada. Então, quando a gente dá esta mesada, é de facto para introduzir que esta criança comece a lidar já com o seu primeiro rendimento, né? Que é aquilo que a mãe dá para fazer face àquilo que ela gasta, para ela perceber que aquilo tudo, que é a sua higiene pessoal, o seu desodorizante, os seus pensos, os rapazes, o shave, como é que se diz? A máquina de barbear. E essas coisas todas, tem um custo.
E também incentivá-los que, se poupares um dinheirinho, nós deixamos, claro, uma brecha para que um dinheiro mais 20% para que ela também faça aquele movimento de poupar. Pois. E diga mesmo, para conseguires o outro a seguir, vais ter que poupar 20%. E apresentar o que apresentar. Então, Uau. isto é didático, porque eles crescendo assim vão perceber quando chegarem aos 20, 18 anos, vão começar a ter outro tipo de necessidade, então vão começar a perceber que aqui talvez a minha mãe não pode me dar, mas eu tenho que começar a fazer alguma gerar. coisa. Gerar como? Ela também já fez uma reserva com aqueles 20% todo. Então, talvez por ano eles decidam como é que querem gastar, ou pode ser que vão querer fazer um curso. Para as meninas, hoje em dia, há N cursos aí que podem fazer uma habilidade, um talento, para que possam também gerar algum dinheiro, sem que esperem que terminem a universidade, e os rapazes também. Exato. Né? Nós hoje temos tantas áreas novas que às vezes os jovens conseguem encontrar formas de gerar algum dinheiro. Sim, sim. Em Moçambique, como estava a dizer, tornou-se normal a questão do endividamento. Infelizmente, para o nosso azar, nem é só no sistema financeiro, tanto formal. A agiotagem é uma realidade que está longe de desaparecer dos nossos dias. Na prática, essa facilidade que nós temos para pedir dinheiro ou para receber dinheiro emprestado, o que é que ela significa quando se trata de construção de patrimônio, quando nós queremos ser pessoas financeiramente saudáveis? Vejam só que estamos numa situação ainda tão baixa que ainda não comecei a conversar com a doutora Lima sobre como nos tornarmos ricos. Ainda estamos a falar do essencial, ainda estamos a falar de curar doenças para sermos pessoas saudáveis. Mas esta questão do endividamento, cada dia mais facilitado, o que é que ele realmente significa para nós? É oportunidade ou armadilha? O endividamento, nós temos que fazer um endividamento consciente dentro das nossas possibilidades. Pedir emprestado dinheiro não é mau de todo, mas nós temos que fazer de forma consciente, a saber exatamente. Para eu ir me endividar, eu primeiro volto à primeira pergunta. Quem sou eu? O que é que eu quero? Quais são os meus sonhos e objetivos? Quanto é que eu estou a gerar de dinheiro? Quanto dinheiro é que eu tiro todos os meses para poupar? Quanto dinheiro é que eu tenho para gastar? E quanto dinheiro é que me resta para eu pagar aquela dívida? O que é que eu quero realmente comprar com aquele dinheiro emprestado? É um bem duradouro ou é uma coisa que daqui a 3, 4 anos já estará, portanto, poderá já não estar a ser usado? Exato. Então, o crédito deve ser feito, mas de forma consciente. Tu tens que responder a muitas perguntas, tu tens que pedir, às vezes, apoio a especialistas, pessoas que sabem das finanças, para saber se tu estás em condições de fazer um crédito. E para quê? E não ficares naquela de cá, basta que eu for falar com o gestor da minha conta, ele diz que podes fazer o crédito com salário. Tens 1/3 do teu salário, vais pagar. E tu, pura e simplesmente, fazes, porque tens 1/3 do teu salário e vais pagar aquele crédito, sem antes, por exemplo, passares por uma mentoria, fazeres um curso de finanças, conheceres exatamente qual é a tua jornada, para depois equacionar se de facto estás em condições de fazer um crédito. Às vezes, Arafat, nós vemos situações que a pessoa, fazendo sozinha o exercício de poupar, ela consegue juntar o dinheiro em 3 ou 4 anos, e porque ela não faz esse exercício, não senta, não se dá o tempo, porque ela nem tem o hábito de anotar os seus gastos, e ela faz tudo de cabeça. Ela, às vezes, quando diz, é mais fácil alguém chegar, induzir-lhe, e por impulso ela até fazer o crédito, porque tem um salário bom, está a trabalhar num sítio que
de alguma reputação e e há facilidades para dar o crédito. E enquanto que ela fica às vezes 10 anos a pagar aquele empréstimo, quando tu vais fazer as contas, ela pagou 2 ou 3 vezes aquele valor que ela poderia ter feito em 3 anos. E as pessoas não fazem essas contas. E quando terminar o crédito, já tem uma outra facilidade ali à espera dela. É uma facilidade atrás da outra. É uma facilidade ali que ela tem de fazer. E realmente as pessoas, quando estão no ativo, estão a gerar dinheiro, nem fazem contas. E depois é triste porque as pessoas só vão perceber muito mais à frente, quando já começam a faltar alguma energia, os anos já começam a pesar, tu não começas a questionar, mas este crédito aqui que não acaba, é o que mesmo que eu estava a comprar? E depois é aí que elas começam a cair, que e eu estava à espera de uma melhor oportunidade, e essa melhor oportunidade nunca chegou. É um desafio. Eu estive há dias numa conversa com a doutora Lima e falávamos com um pouquinho mais de profundidade sobre as vicissitudes dos empréstimos dentro de Moçambique. Pensei até em gravar um vídeo sobre isso, mas já que estamos aqui e lembramos do assunto, vou dizer que não posso perder a oportunidade. Eu sou uma pessoa que acredita firmemente que tudo aquilo que foi prescrito pelo Criador é prescrito com o objetivo de preservar o ser humano, a sua vida, a sua família, a sua riqueza. E como muçulmano, vocês devem imaginar que o crédito que envolve juros, para nós é proibido. E muitas pessoas questionam sobre isso. Mas por quê? Não tem nada de mal, vais pagar e não sei das quantas. Mas é completamente proibido. Não há espaço para negociação. Nem pagar e nem receber juros. No dia que eu sentei-me consigo e partilhou um bocadinho daquilo que são os casos que têm estado a acontecer, eu saí dali com a sensação de louvado seja Deus pelas coisas de que Ele nos proibiu. Porque, como estava a dizer agora, quando temos energia, não tem nada de mal, porque não, e não sei das quantas. E há pessoas que perdem a própria família, para não falar da própria vida, por causa deste tipo de decisão. Endividamento excessivo, pressão social, que é outro problema que nós temos aqui e que acho que vamos precisar de convidar a doutora Lima para vir aqui falar sobre isso num podcast completamente separado. Temos a antecipação de sonhos. Estes problemas todos estão aqui, estão conosco. Está ali um líder, está ali um pai, está ali uma mãe, está ali um empresário, um empreendedor, um jovem que já foi tudo isso, agora não é. Estão lá dezenas, centenas e milhares de pessoas a fazerem esta pergunta. Doutora Lima, eu me revi. Eu construí a minha casa, mas não tenho reserva de paz. Eu comprei o meu carro, mas não tenho reserva de paz. Eu investi num negócio, mas não tenho reserva de paz. Eu estou muito endividado. Eu também contava com uma grande oportunidade, ela não chegou e agora são 4 ou 5 chamadas que eu já não posso atender, já não durmo. Como é que começamos a organizar as nossas finanças? O que é que a doutora Lima tem para partilhar comigo e com todos estes que nos estão a acompanhar, com a equipa que está aqui na produção, que se nós começarmos a fazer de forma prática, a partir de hoje, a partir de amanhã, já conseguimos construir o caminho da nossa saúde financeira? Primeiro temos que fazer um diagnóstico. Diagnóstico. Né? Pegar uma folha, um papel, começar a escrever tudo aquilo que estamos a dever. Né? Tudo aquilo que estamos a dever e ver aquilo que nós precisamos de gastar mensalmente de forma recorrente. Pois. Olhar para aquilo que nós temos em termos de dinheiro que vem para pagar aquelas despesas do dia a dia. Sim. O facto de nós estarmos a anotar e ver quanto é que estamos a dever. Então, a partir daí, vais olhar um pouco para aquilo que tu provavelmente possas ter em casa e já não usas. Sim. E se não usas, é sinal que tens que te desfazer. Então, é aí que a gente diz que faça uma renda extra, né? Vende para pagar uma parte daquilo que pode estar a dever. Okay.
e tentar baixar o teu padrão de vida para que tenhas mais dinheiro para fazer face às dívidas que foram contraídas. Okay. Agora, é muito difícil para mim estar a dar assim alguns coisas, porque isto não é uma fórmula pronta. Temos que analisar muitas coisas da vida financeira da pessoa, de onde ela vem, como é que ela, qual é o padrão de vida, para que eu possa fazer contigo, de facto, uma estratégia adequada para conseguires, de facto, sair da situação que te encontras. Portanto, não é uma fórmula de bolo que faz assim, assado, cozido, porque nós somos pessoas diferentes, Arafat. Cada um vem com as suas crenças, vem com os seus hábitos. Então, aqui, as soluções são feitas à medida e da realidade que a pessoa passa. Se eu estivesse à procura de um mentor de finanças, o que a doutora Lima acaba de dizer agora seria exatamente a única coisa que eu precisaria de ouvir para ter certeza de que é a pessoa certa com quem eu quero trabalhar. No decorrer desta conversa, desculpem, eu mencionei esta emergência de coaches, de mentores, cada um com a sua história, com a sua novidade, e realmente, como eu dizia, é um orçamento de 5.000, onde se compra 2 frangos a 300 meticais. Às vezes nós somos enganados exatamente por isso, porque queremos fórmulas prontas. Eu quero que... Não, mas diz-me lá pelo menos uma coisa, que se eu fizer, mas eu não te conheço, eu não sei quem és, eu não sei como vives, eu não sei quais são os teus hábitos, não sei em que é que tu acreditas. Temos aqui uma recomendação, pelo menos começar com as notas. E eu ainda há pouco mencionava aqui para a doutora Lima que uma das decisões financeiras que transformou a minha vida de forma drástica foi simplesmente começar a tomar nota de cada centavo que sai do meu bolso. Cada centavo que sai do meu bolso, eu consigo dizer quando gastei, talvez até o quando nem seja minha maior preocupação. Mas todos os meses eu consigo dizer aonde foi cada centavo do meu dinheiro. Onde é que eu gastei, por que é que eu gastei. E é uma coisa que comecei a fazer, eu até acho que muito tarde. Uma sugestão de um tio meu. Nunca é tarde, Arafat. Digo tarde porque recebi este conselho, acho que há mesmo 20... para as pessoas que estão lá em casa, se começares hoje ainda não é tarde. Ainda não é tarde. Não é tarde. Pois. Nós temos que, de facto, mudar e sabermos que nós não vamos fazer nada sobre o nosso passado, mas podemos fazer alguma coisa hoje para modificar ou, pelo menos, melhorar o nosso futuro. Melhorar o nosso futuro não quer dizer ter muito dinheiro, mas eu ter, pelo menos, bem-estar financeiro. Eu saber que, a médio e longo prazo, eu tenho as minhas contas pagas, pelo menos aquilo que é o básico, e não dormir ou ficar com medo de atender determinadas chamadas. E mesmo educar as pessoas em nosso torno sobre dinheiro, para que elas não pensem que por facto do Arafat ter conseguido atingir alguns patamares, tu sejas responsável de ter que ser, por exemplo, a segurança financeira do outrem, né? Que depois as pessoas ligam para ti, Arafat, podes-me resolver este e aquele problema, e tu, porque tens aquela situação de achares que, pronto, eu tenho que ajudar a todos, porque é o padrão. Mas tu já tens consciência financeira, já tens inteligência, ao ponto de dizer que não, eu não estou em condições, porque eu já tenho meu dinheiro todo ele programado. Exato. E as pessoas começam a perceber que se ele, Arafat, está programado, então eu também tenho que me programar. Então é aqui que nós começamos a disciplinar também o ambiente. E ver, de facto, os ambientes que nós estamos. Porque às vezes nós estamos em determinados ambientes que não coadunam com aquilo que queremos ou aquilo que somos. De fato. Para quem está a acompanhar, seja ele dono de empresa, seja para si próprio, para a sua família, quais são as formas através das quais a doutora Lima pode ajudar as pessoas que querem fazer uma transformação na gestão do seu dinheiro? Que tipo de serviços, aulas, formações à disposição para quem acompanha? Eu, no meu dia a dia, faço mentorias individuais. Pois. E agora, recentemente, lancei um programa para as empresas. Boa.
em que fazemos um programa de bem-estar financeiro para os colaboradores, porque estas pessoas sempre vêm das suas casas com os seus padrões e têm estes problemas todos que nós enumeramos aqui. Exato. E elas não têm uma forma de gerir o seu dinheiro, ficam sempre a reclamar que o dinheiro do salário não chega e depois pensam que a responsabilidade de gerir o dinheiro é do patrão. Ou diz que não, o problema a minha vida vai melhorar se o meu salário aumentar. E cria ali um ambiente, às vezes, dentro da empresa que não é bom, as pessoas nem ficam focadas nos objetivos da empresa, porque ela está a atravessar um problema, um outro financeiro. Então, há necessidade de fazermos palestras dentro das empresas para ajudar as pessoas a terem soluções à medida daquele grupo, para que elas saiam do ponto A para o ponto B. E aí, quando nós começamos a pensar que estamos a ajudar os nossos colegas, a semelhança de todos os outros programas de formação que as pessoas têm para melhorar as habilidades que têm para melhorar a performance da empresa, também é importante que dê as ferramentas para eles também gerirem melhor o seu dinheiro pessoal. Sim. Porque a partir daí elas ficam mais motivadas, mais comprometidas, porque elas percebem que, afinal de contas, aquele salário bem gerido consegue alcançar os seus objetivos e os seus sonhos. Exato. E não ficam naquela rotatividade de, às vezes, estarem ali a fazer um trabalho, mas estão de olho no mercado para ver uma outra oportunidade, porque pensam que o aumentar, ir procurar uma outra oportunidade e terem mais salário há de ser a porta de entrada ou de saída para conseguir alcançar os seus sonhos, mas na verdade o problema está com o colaborador, ele não sabe gerir o seu dinheiro. Então há necessidade das empresas começarem a olhar mais para ajudarem os seus colaboradores a construírem o seu bem-estar financeiro, porque só assim é que vamos ter equipas mais motivadas, mais engajadas com aquilo que são os objetivos da empresa, ficam mais focados, mais comprometidos, porque sabem que, de facto, aquele dinheiro que a empresa está a dar serve para alguma coisa, faz alguma diferença. Sim. E eles também, em algum momento, aprendem a multiplicar este salário que eles recebem hoje, organizam tanto nas suas finanças pessoais como da sua família. Pois, né? Muito bem. Portanto, para os singulares temos a mentoria e para as empresas temos este programa agora que é o de bem-estar financeiro. Sim. Imagino que também temos o serviço de palestras, porque recordo-me que uma vez estivemos na Rafat Academy, então é um serviço que também continua. Faço palestras e também temos agora a iFink, né? Que é uma empresa de consultoria e educação financeira. Parabéns. Sim, porque esta empresa teve que ser aberta mesmo para responder a este trabalho que eu tenho estado a fazer, porque em algum momento já havia necessidade de trazer mais pessoas, mais projetos para dentro da IFINC e tentarmos, de facto, minimizar esta lacuna, porque todos falamos sobre dinheiro, mas pensamos que sempre eu vou resolver isto no futuro, quando melhorar a situação, mas temos que começar a pensar hoje. Às vezes é preferível pararmos o dia de hoje, uma semana, dois, refletirmos e fazermos a construção das fundações das nossas finanças para, de facto, às vezes, com uma mentoria, com uma palestra, as pessoas sentirem clareza e saberem exatamente como é que elas devem fazer, porque elas vão construir a fundação. Exato. E vão dar passos mais sustentados. Exatamente. Né? E não é sobre ter resultados imediatos, não é sobre enriquecer no fim da mentoria ou da palestra, não. É sobre saberes exatamente o que é que vais fazer para conseguires atingir aquilo que é o teu sonho, o teu objetivo. Boa. Não é algo que eu quero fazer alguma coisa que eu vejo. Não, tu tens que trazer as coisas para a tua realidade. Importante. Uma última pergunta, e é assim que nós encerramos aqui as conversas arafáticas. Doutora Lima, se a mensagem que vai passar agora fosse a última que eu
e todos os telespectadores têm a oportunidade de receber. Se soubesse que o que vai dizer a seguir seria a forma pela qual havia de ser lembrada, qual seria a sua última herança de conhecimento a deixar para toda a gente? A minha herança de conhecimento é que realmente nós temos que viver uma vida que faz jus àquilo que são as coisas que eu estou a construir. Tudo dentro das possibilidades, dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Temos que realmente ser mais conscientes com os nossos hábitos do nosso dia a dia, sermos mais pessoas mais que estamos a pôr mais a nossa vida mais próxima a nós e não estamos a viver a vida dos outros. Dos outros, pois. E temos que realmente saber alguma coisa que não foi falado aqui, procurar a resposta, não viver o sonho dos outros, viver sempre um padrão abaixo daquilo que nós estamos a gerar. E não acharmos que a vida é fácil, não. Tudo aquilo que nós estamos a construir é um processo. Porque hoje os jovens, eu sinto que os jovens sentem que as coisas têm que ser... parece que é tudo de um dia para o outro, mas não. Gerir dinheiro, multiplicar, como eu disse, é um processo que leva muitos anos. Pois. E para tu conseguires, às vezes, ter um bem-estar financeiro, levas muito tempo para construir. Então, as pessoas têm que respeitar o processo e pararem de se comparar. Porque, às vezes, essas comparações que nos levam a determinados padrões que nós estivemos aqui a falar. Muito obrigado, doutora Lima, por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu por estar aqui. Foi um prazer para nós ter esta conversa consigo. Aprendemos muito. Eu mesmo só não vou contar, vou esperar daqui a um ano para dizer, lembro daquela conversa, tomei uma decisão e foi muito importante para mim. Vou começar a implementar e daqui a mais algum tempo, quem sabe eu vos conte o que é que eu decidi, mas é sincero o que estou a dizer, esta conversa foi muito útil e importante para eu lembrar de alguma coisa que já tinha na cabeça que precisava de fazer e que agora veio e girar a chave. É a altura de começar a fazer, é a altura de ganhar consciência a respeito de algumas coisas e eu espero que o mesmo impacto que teve sobre mim tenha tido sobre cada um de vocês e, por que não, até um impacto ainda maior. O objetivo é que estas conversas nos ajudem a perceber outras perspectivas por meio das quais nós podemos observar e compreender o mundo à nossa volta. É um prazer para nós estar aqui todas as quartas-feiras, quando são 19 horas, para levar para si conversas verdadeiramente arafáticas. Obrigado a todos vocês por estarem do outro lado. Não se esqueça, se é a primeira vez que visita o nosso canal, não saia sem subscrever. Coloque ali o sininho para receber notificações sempre que tivermos um episódio novo. Deixe a sua opinião nos comentários e compartilhe o link deste podcast, deste episódio e de todos os outros, para que outras pessoas também tenham o prazer e tirem o benefício desta conversa valiosa que acabamos de ter. O nosso próximo encontro está marcado para a próxima quarta-feira, se Deus quiser, quando forem pontualmente 19 horas. Até lá, fiquem todos na proteção do Criador e que a paz, bênçãos e misericórdia de Deus estejam sobre todos vocês.